Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, o amor do nosso Mestre Jesus, a proteção dos bons espíritos de luz esteja com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Começamos hoje a nossa primeira gravação da nossa reunião pública, que vamos gravar uma vez por semana, a reunião da nossa casa, do nosso grupo. Nós não somos uma nova religião, não igreja. Somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós somos ecumênicos. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito, não tem separação. E a nossa meta é a união, a unificação. Primeiramente, como todo o nosso trabalho do nosso grupo, começamos em oração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos abrindo a primeira reunião do nossa casa, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Senhor, nosso Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Em nome do Senhor Jesus, abrimos neste momento a primeira reunião do nosso grupo, da nossa casa. Hoje nós vamos fazer a abertura, a introdução da nossa casa. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossas imperfeições. Nos ensina a perdoar os detratores, aquele que nos persegue, nos calunia por causa da doutrina. Porque nós procuramos te seguir, Senhor, andar nos teus ensinamentos, guardar os seus estatutos. Por isso nós não damos ouvido a ele. Então ele nos persegue, nos calunia, tenta nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Sabe por que eles fazem isso, Senhor? Por não conhecer a tua verdade, que é amor e é incondicional. Nem o teu evangelho de amor, que nada existe fora deste amor. Senhor, ajuda-nos a andar contigo, porque contigo nós venceremos e chegaremos lá. Porque estaremos com Deus. Se nós estivermos com Deus, ninguém pode ser contra nós. Não pode haver oposição. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ajuda-nós a andar no teu evangelho de justiça, de verdade, por amor a teu nome. Por amor a este teu ensinamento, este conhecimento que nós aprendemos. E o Senhor é a porta, a única porta. Não existe outra porta. O Senhor é a única porta das ovelhas. Aquele que entrar por essa porta salvar-se-á, receberá libertação. O pão nosso de cada dia, o pão no Espírito que refrigera a alma. Aquele que não entrar por ela, entrar por outra porta, é ladrão e salteador.
Só o Senhor é o nosso pastor, o único pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, o único e não nos faltará. O homem pastor é lobo vestido de ovelha. Só o Senhor é o caminho, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus, senão através dos vossos ensinamentos. Senhor Jesus, adentra dentro desta casa, dessa condução, desse aparelho, neste coração, envolve com sua luz e abençoe aonde ele estiver, a maneira que estiver, em qualquer lugar no nosso planeta Terra, em nome do Senhor Jesus. Assim está aberta a nossa primeira reunião. Todas as nossas reuniões, nós fazemos a semelhança, somos a revivência da Casa do Caminho. Quer conhecer melhor? Estuda capítulo 10 do Evangelho de João. Estuda capítulo 10 do quinto livro do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Para você entender a nossa meta, o nosso trabalho. Quando Jesus, os apóstolos, faziam o evangelho no lar, na casa de Pedro, lá na Galileia, antes fazia oração, depois eles cantavam um louvor, né? E depois faziam uma avaliação da pregação do evangelho que eles fizeram durante o dia. Nós, quando fazemos o evangelho, nós comentamos, estudamos o evangelho de Jesus. Não estudamos doutrina, não estudamos religião, estudamos o evangelho de Jesus, o livro do evangelista João Evangelista. Estudo do evangelho de Jesus segundo João Evangelista. O nosso estudo básico, nós estudamos o livro do Evangelho segundo João e na outra mão o livro dos Espíritos, que é a primeira revelação, o primeiro Consolador e o segundo Consolador. O Espiritismo é o segundo Consolador prometido por Jesus, porque ele veio para continuar aquilo que Jesus veio fazer. Nós explicaremos isso nos nossos estudos. Cada vez nós cantaremos uma música, uma canção. E as canções são letra nossa, composição nossa, concernente à nossa doutrina. Como nós estudamos o Evangelho, nós temos a música, o Evangelho no lar. O Evangelho é a luz, nova aliança com Jesus. O Evangelho é a luz, nova aliança com Jesus. E se Jesus no
ensinou Jesus, Paulo e João, fora do amor não há salvação. Ensinou Jesus, Paulo e João, e fora do amor não há salvação. Irmãos espíritas, não ouve o detrator, mas ide anunciai a obra do Consolador, que as boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus, das boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a Ele. Chama a Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único, Deus de amor, e que nada existe fora deste amor. É o Deus que criou o homem. Louvado seja o teu santo nome. Queridos e queridas, hoje é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira reunião da nossa casa, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Estamos aqui dentro do meu quarto, do meu aposento, estamos dentro da palavra. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, como devemos orar? Nos ensina. E ele diz: quando quiserem falar com o Pai, entra no seu aposento, ore em silêncio, feche a porta e fala com o Pai. Ele sempre te ouvirá, por mais simples que seja a vossa oração. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, você tem alguém que precisa de oração, alguém que está lá no hospital, alguém que está numa cadeira de roda, numa cama, mentaliza ele neste momento. Agora, se é você que está precisando, é mais fácil ainda. Se coloca diante dele. Ele nos declara que os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade e em qualquer lugar. Queridos e queridas, nós trabalhamos dessa maneira. Nós fazemos oração, fazemos tratamento na madrugada, nas primeiras horas da manhã, todos os dias. Para os nossos irmãos, aqueles que não suportaram a luta e transgrediram a lei do universo, agredindo o seu corpo físico com o suicídio. E também trabalhamos para aqueles que pedem oração, aqueles que estão enfermos, que estão internados, que estão numa cadeira de roda, que estão numa cama. Então nós mentalizamos, vamos até a pessoa, damos o passo virtual, o passe como nós vamos dar, o passe coletivo, aonde você estiver,
a maneira que você estiver. Mentalize a pessoa que está lá internada no hospital, a pessoa que está na cama, que está precisando. Que a nossa mentalização, nosso passe, a nossa energia, a energia do grupo espírita, porque nós temos um grupo espírita. Nós temos a nossa irmã Maria, nós temos 3 irmãos que formam um grupo socorrista do Cordeiro de Deus. Dr. João Batista, que é médico clínico geral, diretor do pronto-socorro espiritual que tem aqui em Carapicuíba, no Parque Santa Teresa. Tudo foi revelado para nós em desdobramento. Nós vamos explicar isso. No nosso grupo, nós temos milhares de visualizações, mas só temos 107 irmãos inscritos no nosso grupo. São membros da nossa casa. Se você está conosco pela primeira vez, porque a reunião do grupo é a primeira vez, mas nós temos mais 2 estudos. Nós temos estudo Vida Além da Vida, que nós estudamos o mundo espiritual através da obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nós estamos estudando o 5º livro, que é No Mundo Maior. Fazemos o estudo do Evangelho no Lar. Vamos gravar no próximo Evangelho, será o número de 41. Nós estamos estudando o capítulo 7. Bem-aventurado os pobres no espírito. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que vai nos seguir, nós aconselharia você a arrumar uma agenda, um caderno, uma caneta, e ter na sua casa. Quando você lê no jornal ou alguém fala para você que alguém suicidou, você tem o nome dele, marca o nome dele no caderno. Se alguém precisa de oração, alguém está enfermo, alguém tem deficiência física, precisa de ajuda, se alguém está desamparado, qualquer necessidade, anota o nome dele nesse caderno. Todas as vezes que nós fazemos a nossa oração, nós vamos apresentar essa agenda. Nós temos uma agenda mental de pessoas que nos procuram, suicida mesmo. Na madrugada, quando nós estamos fazendo a oração, o tratamento à distância, nas primeiras horas do dia, espírito que desencarnaram com morte de acidente, espírito que suicidaram, ele se apresenta para nós, materializa e pede oração. Então nós passamos a estudar, a orar por ele, interferir por ele, até que ele venha agradecer que já foi ajudado e que está estudando e que está bem. Senão nós continuamos orando por ele. Você compreende? Então faça isso. Queridos e queridas, se você não conhece a nossa doutrina, nós somos ecumênicos. O ecumenismo é o seguinte: o nosso grupo, você pode nos seguir aonde você estiver, em qualquer parte do planeta Terra. Se você quiser fazer parte, se você quiser formar um grupo aí, você precisa unicamente estudar o nosso estudo básico, que nós vamos dar a seguir. Na sequência, nós vamos começar, nós temos estudo básico, que são 7 passos para renascer para uma vida melhor. Nós estudamos a Bíblia para conhecer Jesus, para conhecer Deus. Porque o primeiro passo, o que é o homem? O que é o homem? O homem é o corpo, macho e a fêmea, é o corpo material. Chama o Homo sapiens sapiens. Por isso, homem, o corpo do homem. Homo sapiens sapiens.
Porque na primeira criação do homem, lá no capítulo 1 do livro da Bíblia, da Gênesis, versículo 28, no sexto dia da criação, Deus Criador, Deus que criou o homem, Ele criou este corpo. Essa coletânea de energia condicionada. Colocou neste corpo o macho e a fêmea e abençoou. O segundo mandamento, o segundo passo é o que é Deus. Porque a igreja não aceitou o primeiro casal e não aceita o Deus verdadeiro. Ela criou um Deus. Porque Deus, quando criou o homem, diz, façamos o homem a nossa semelhança. Então a igreja diz, façamos um Deus segundo a nossa ignorância. Por não aceitar Deus, ela não aceitou o primeiro casal, criou o segundo casal, que é Adão e Eva, que é o contrário do primeiro. Por isso o nosso estudo é uma pergunta. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Participa conosco. Se você tiver uma resposta para nós, por favor, nós aguardamos a sua resposta. Por que é que a igreja criou um outro casal? Por acaso o primeiro, Deus errou em alguma coisa? A igreja criou um Deus que não aceitou os 10 mandamentos. A carta magna que Deus, Pai Todo-Poderoso, enviou a Moisés. 10 mandamentos não foi escrito por Moisés, foi enviado a Moisés. A igreja não aceitou e criou uma outra lei. A igreja não aceitou Jesus, criou um outro Jesus. Por isso, o terceiro passo é o que é Jesus. Nós vamos mostrar para você, dentro do Evangelho, dentro da fé raciocinada, qual é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro, que veio, o primogênito de Deus, ou é o Jesus que a igreja criou? Porque ele é o contrário. Ele desfaz o que o primeiro Jesus pregou. Segundo quarto passo, o que é espírito? Não é o corpo. O espírito não é o corpo, não. O espírito é esse que está falando, é esse que pensa. Eu sou eterno, eu sou espírito. Agora, isso aqui é meu corpo. Francisco Pedro, eu estou no Francisco Pedro. Mas eu sou espírito, eu sou eterno. Este corpo vai morrer. Ele tem um prazo de validade. Nós explicaremos isso. Você compreende? É o quarto passo, nós vamos explicar o que é espírito, como foi criado e por que foi criado. E por que temos que reencarnar. Temos que viver várias vidas, porque é impossível evoluir, crescer numa só existência. Nós estamos fazendo analogia com o nosso irmão Paulo, o criador do cristianismo. Paulo diz, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Nós iremos explicar isso. Depois, o que é Satanás? O que é Satanás? Essa figura que a igreja criou no segundo casal. É uma figura que a igreja criou para obrigar os seus seguidores a seguir por medo, por ameaça. Esse Satanás é semelhante ao capitão do mato no tempo da escravidão. Enquanto que o irmão escravo, diante do senhorinho, tinha que ficar com a cabeça baixada, com as mãos para trás e só podia falar 2 palavras. Sim, senhor, não, senhor. Sem olhar nos olhos dele. Porque o capitão do mato ficava ali, batendo com o cabo da chibata na mão. Se ele olhasse ou respondesse ou perguntasse qualquer coisa, levava uma chibatada. Então aquele escravo obedecia, não era por amor, era por medo. Então os seguidores da igreja, desde que começou,
Porque a igreja e a política foi criado para nos ajudar, para nos religar a Deus. Eles fazem o contrário, eles não nos ajudam, eles tiram o que é nosso. E não dá nada em troca. O sexto mandamento é o que é a verdade. As igrejas, a religião prega que a igreja, ela é a verdade, que a Bíblia é a verdade. Mas nós provamos que não é. Nem a igreja, nem a Bíblia. A verdade é o Evangelho, as boas novas de Jesus. Não é nós que inventamos isso, não. É Jesus, os apóstolos e Paulo testifica que a verdade de Deus é o Evangelho. Sem este Evangelho você não irá a lugar nenhum. Sem este Evangelho nós não podemos fazer a obra que nós estamos fazendo. A nossa meta é unificar as religiões, unificar a humanidade, que nós somos família, família universal. Meu irmão, unidos nós venceremos, separados seremos derrotados, como estivemos desde o começo da humanidade. Porque nós pedimos para você raciocinar. Raciocina. Veja na história da humanidade. Quando é que a igreja, a religião, a política trouxe paz e uniu a humanidade? Nunca. E eles não vão conseguir. Sabe por que eles não conseguirão? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. O egoísmo e o orgulho cria o preconceito. O preconceito ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos alertou: reino dividido não subsistirá. Meu irmão, existe reino mais dividido do que as igrejas? Principalmente a igreja evangélica, as neopentecostais, são tão divididas que uma é como um ninho de cobra, uma engole a outra. As igrejas batizam no nome de Deus, o mesmo Jesus, a Bíblia batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas uma não aceita o batismo da outra. Eu, por exemplo, sou testemunho, porque tudo que eu faço, não é que me falaram, não. Eu estive lá. Eu passo por essa experiência. Então, não obedeço porque me falaram. Eu prego a reencarnação, não é porque está escrito, porque eu tenho prova contundente na minha vida. Eu tenho familiar que reencarnaram e provaram que é ele que retornou. Nós trabalhamos, nós pesquisamos, vamos atrás daquele que tente, que viveu uma outra vida. Nós procuramos saber e procurar a resposta, porque nós temos... Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele fala sobre a fé raciocinada. Nós temos que raciocinar. Por exemplo, Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Aí você tem que saber, mas por que é que você chora? A reencarnação, ela existiu desde o começo da humanidade. Todas as religiões pregaram a reencarnação com o nome de transmigração. Kardec que colocou o nome de encarnação. A Igreja Católica mudou para ressurreição. Só que a ressurreição que a Igreja fala é que um dia, não se sabe quando, aqueles que morreram vão ressuscitar. Porque eles não creem no espírito, eles creem no corpo, que tem uma vida só. Você compreende?
Paulo disse, nós vamos de vida em vida, até atingir a estatura de um varão perfeito. Aí a igreja fala, não, mas Paulo está falando porque é o seguinte, quando nós aceitamos Jesus, quando nós batizamos, então nós deixa de uma vida e passa para outra vida. E o católico que batiza bebê? Eu não me batizei na igreja católica, eles me batizaram. Foram meus pais e a minha madrinha que levou eu para o padre, eles pagou, porque é pago, né? Para me batizar. Eu não tive o direito de escolher ou negar. Para me conhecer a doutrina dos protestantes da reforma que saíram da igreja, porque não concordaram com o ensinamento da igreja católica. Eles não saíram por acaso. Saíram por causa da Inquisição, da obrigação, da imposição de servir a igreja, ou ir servir a igreja ou ir para o inferno eterno e de lá nunca mais sair. Mas ela se dividiu. Agora o batismo dela, que eles falam, né? Que é o batismo nas águas. Quando nós batizamos, nós mudamos de vida. Eu batizei nos pentecostais. Para conhecer a doutrina, tinha que entrar, senão você não entra, não. Você não pode conhecer a doutrina se você não participar, não ter comunhão com a igreja. Depois eu conheci a Congregação Cristã no Brasil. Ela prega que só ela é a verdade. Só o batismo dela é o que salva. O outro não salva. Se você, qualquer igreja, igual eu já tinha sido batizado 2 vezes, para mim entrar nessa igreja, conhecer a sua doutrina, porque ele diz que tem um segredo. O segredo é esse, meu preconceito, a separação, as trevas, porque treva é o que separa, a luz ajunta. Eu tive que batizar novamente. Eu fui pastor, eu estudei para pastor, eu batizei alma. Sabe como se batiza? Mergulha na água e diz, em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo. Todas as igrejas batizam em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que uma não aceita o batismo da outra? Por que é que a igreja não aceitou o primeiro casal? Por que não aceita os 10 mandamentos? Por que não aceita o Evangelho de Jesus? Porque a igreja católica, eles pregam, não me falaram não, eu fui católico até 14 anos. Eu fui catequista, eu fiz a primeira comunhão. A Santíssima Trindade, eles explicam. Tem um padre que explica aí, não. É só você entender. Então está escrito lá no catecismo. Não me falaram para mim, não. Eu aprendi, eu decorei lá, porque tem que decorar o catecismo. Deus é um, mas é 3. É 3, mas é um. Eu não sei em que matemática eles acharam esse número denominacional. Mas tenho certeza que ele está certo. Então nós pregamos, aí no nosso estudo do Evangelho no Lar, a primeira igreja, porque a igreja católica diz que ela é a primeira igreja. Para começar, a primeira igreja é hebraica. Aqui, aquela que condenou, que acusou Jesus com calúnia, com mentira, com falsa testemunha, porque Jesus, com seus ensinamentos, esvaziou o templo. A mesma coisa do Espiritismo, que as igrejas, todo mundo usa, um versículo que está lá em Deuteronômio. Era condenado à morte quem invocasse os mortos. Porque naquele tempo também existia grupo que acreditava na vida depois da vida. Que não há morto, a vida continua.
porque nós somos espíritos, somos eternos. Agora, para eles deixar de procurar essas pessoas, precisou condenar à morte. Senão eles iam procurar. Mas assim mesmo, ainda tinha gente que por debaixo do pano ia. Igual aconteceu por muitos anos. A Igreja Católica, por 600 anos, matou famílias inteiras que não acreditavam, que não aceitavam a Igreja e aceitava outra doutrina. As caças, as bruxas que queimavam mulheres, homens, vivos, por causa da mediunidade. Você duvida? Entra na internet, estuda, assista o filme de Joana d'Arc, lê a biografia de Joana d'Arc, para você saber por que é que a Igreja Católica matou Joana d'Arc, que era uma jovem de 19 anos. O que aconteceu na noite de São Bartolomeu? Por que a Igreja, durante 600 anos, matava famílias inteiras na Espanha, na França, em Portugal, nos porões das catedrais? Tinha o lugar dos martírios, onde era o inferno. Lá eles colocavam o pai de família, que adorava, seguia outra religião, colocava, martirizava ele até ele, obrigava ele a assinar que ele rejeitava a outra igreja e aceitava só a Igreja Católica. Mas muito morria. Como aqueles nossos irmãos que morreram na arena, foram devorados pelas feras, morreram queimados, crucificados por causa do nome de Jesus. Os católicos dizem que era ele, não era não, senhora. Aquela é a igreja, a casa do caminho. São os apóstolos. Nós lê aí, estuda, assiste o nosso estudo Evangelho no Lar, a primeira igreja que estuda capítulo 1 ao 10 do Atos dos Apóstolos, para você conhecer a casa do caminho. É a única igreja que Jesus começou, Pedro continuou. Pedro e João e os apóstolos. Chamava a casa do caminho. Não era em Roma e nem em Jerusalém. Era na praia da Galileia, na casa de Pedro. É o Evangelho no Lar que nós ensinamos hoje. Para você, porque não é errado, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. E o nosso lar, quando os apóstolos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus não mandou ele para a sinagoga, nem para a igreja católica, nem para a igreja evangélica, nem para a casa espírita. Mas disse, entra no seu aposento. Igual eu estou aqui no meu quarto. Aqui é o meu aposento. Aqui eu estou falando com você em qualquer parte desse mundo. Não estou pregando para você uma nova religião. Eu estou falando do Evangelho. Por que a Igreja Católica diz que é a primeira igreja? Porque ela prega que o catecismo, não o Evangelho. Capítulo 10 do evangelista Lucas, o Senhor Jesus mandou 72 discípulos, mandou pregar o Evangelho. E de primeiro, os desviados das casas de Israel, são os desviados da religião, da igreja. Que Israel simboliza a casa espiritual. Porque muita gente decepciona com as igrejas, com as religiões, e torna-se ateu, acha que Deus não existe, porque os dirigentes erram, pregam mentira. Hoje nós temos internet. Você vê padre católico, evangelista, protestante, evangélico protestante, pastor, inventando testemunho, fazendo história mirabolante sobre Satanás, dando poder para essa figura que não existe. Meu irmão, quando nós falamos que Satanás não existe, nós estamos falando da figura que a igreja inventou.
Se você estudar o livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da verdade. O demônio, Satanás, que a igreja prega, existe? E ele responde não, ele não existe. Porque se ele existisse, ele teria oportunidade, porque como nós ensinamos, Deus não perdoa, minha irmã. Sabe por que Deus não perdoa? Porque todo mundo fala, que Deus te perdoa, eu vou pedir perdão a Deus. Meu irmão, se você pecar contra o irmão, se você maltratar o irmãozinho, não é a Deus que você deve pedir perdão, não. Você tem que pedir perdão para o irmão. Se você anda no caminho errado, não é a Deus que você tem que pedir perdão, não. Que nós falamos, Senhor, me perdoa. Por quê? Nós temos que pedir perdão para nós mesmos. Quando você erra, você está condenando você mesmo. As igrejas se preocupam em jejuar, fazer vigília no monte. Irmão, este corpo ele vai morrer. Esse não precisa de santificação. O que nós temos que santificar o Espírito. Senhor Jesus fala declarado que o jejum é sacrifício. A penitência da Igreja Católica é sacrifício. Senhor Jesus, que a lei de Deus e o Evangelho que Ele trouxe, eles querem misericórdia, não sacrifício. O que prejudica o homem não é o que come, mas o que prejudica é o que fala, é a boca. Lembra da passagem, porque tem a passagem no Apocalipse, que João fala que no último dia, no dia da... O Senhor Jesus, aí abriu o sol, o Senhor Jesus vai vir montado num cavalo branco. Para começar, minha irmã, se você ler essa parte no Apocalipse, é preconceito racial. Porque o mal ele vem montado no quê? Num cavalo preto. Jesus vai vir montado num cavalo branco. Por quê? Preto não é gente? Isso é preconceito racial. Então Jesus, eles falam que Jesus saía da boca de Jesus uma espada. Irmão, espada não se guarda na boca, se guarda... Desde que quando Pedro retirou a espada, estava na cintura dele. Percebe? A espada é um simbolismo de um ato de defesa, algo para se defender. Saía da boca dele uma espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? A doutrina dos Espíritos, segundo o Consolador. Porque prega o mundo material e o mundo espiritual. Está aí o nosso estudo. Vida além da vida. A palavra, por isso que Jesus disse, o que prejudica o homem é o que sai da boca. Que da boca sai o adultério, sai o preconceito, sai o ciúme, sai a blasfêmia. Ou vice-versa, ou sai a bênção, saia o bom conselho, porque é você que domina. A língua que domina é você. A espada, uma arma na mão de uma pessoa, a arma não faz nada, quem faz é a pessoa que está com a arma na mão. Você compreende? Então o mal está em nós. Você compreende? Esse é o nosso ensinamento. Meu irmão, nós fazemos coletânea de uma arrecadação para nós comprar o nosso terreno, ter a nossa casa. Nós queremos construir a nossa casa, construir uma cozinha, ter um pensionato, né? Um albergue, para quando os irmãos vier fazer reunião de outro país, de outro estado, ter um lugar para dormir, ter uma cozinha para se alimentar, para nós alimentar os irmãos de rua, nossos irmãos, nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, nossos irmãos que estão na rua, ter um lugarzinho para tomar banho, uma caminha quentinha para dormir, uma sopinha quente para comer. Isso é o nosso. Se você sentir no coração de doar qualquer coisa para nós, é só procurar a USE, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, que nós fazemos parte, porque a USE é uma cooperativa. Ela cuida, toma conta, ampara os grupos espíritas.
Nós somos um grupo espírita porque pregamos o espiritismo, porque o espiritismo é o futuro das religiões. As religiões vão fechar as portas, porque não vão obedecer o Evangelho. E ninguém vai a Deus senão através do Evangelho, meu irmão. Está escrito mesmo. Você está com a Bíblia na mão, lê a última profecia da Bíblia. João Evangelista fala que viu todas as igrejas fechadas, mas de repente ele começa a chorar, o anjo disse, não se preocupa, olha, e mostrou e viu uma multidão tanto quanto a areia da praia. E disse, Senhor, quem são esses? Esses são aqueles que obedeceram o Evangelho. Não fala que aceitou Jesus, que tomava a Eucaristia, que tomava a ceia, pagava dízimo, não. Eles obedeceram o Evangelho. Porque você que toma a Eucaristia, que acha que não segue o Evangelho, você segue o catecismo. Você que faz a Santa Ceia, que paga o dízimo, mas você não aceita Jesus. Você aceita esse Jesus que a igreja inventou. Porque se Jesus que a igreja inventou, ele foi embora, já estamos no 3º milênio e não voltou até hoje. O dia que ele voltar, ele vai desfazer tudo que ele pregou. Aquilo que ele veio consertar, ele vai desfazer novamente. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 de Mateus. Jesus diz, pensa vocês que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu vim corrigir o que está errado, corrigir o que a igreja distorceu. É isso que nós procuramos. Por que é que a igreja não aceita o primeiro casal? Por que é que a igreja não aceita os 10 mandamentos? Por que é que você não aceita Jesus? Realmente? Aceita o Jesus que a igreja, que você colocou na sua cabeça? Se você quiser participar conosco, entre em contato conosco. Nós estaremos aqui. É só entrar na internet, dê o nosso contato. Se você quiser criar um grupo aí onde você está, assiste, faça o nosso curso 7 Passos para Renascer para uma Vida Melhor. Você vai entender qual é a nossa doutrina. Não é uma nova doutrina, não. Nós vamos ensinar você a andar na verdade. Conheça a verdade que ela te liberta. E se o Filho de Deus nos libertar, certamente seremos livres. O exemplo nosso é do grão de areia. O grão de areia numa menor partícula. Um grão de areia no pé de uma montanha não tem significância nenhuma. Mas sem esse grão de areia, aquela montanha não existiria. Nós vemos a lua a centenas de quilômetros dos nossos olhos, as estrelas a centenas de anos-luz dos nossos olhos, nós vemos com os olhos nus, por causa do grão de areia, a união do grão de areia. Se nós unirmos a igreja, a reunião, nós conseguiremos paz e a liberdade para o mundo. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos resplandecer a luz que cada um de nós, Satanás da igreja não tem essa luz porque ele não existe. Mas esse demônio, esse espírito mau, espírito atrasado que faz a maldade, é um espírito, ele tem uma centelha de luz nele. Ele tem direito, ele vai se arrepender um dia. Pode levar milhões de anos. Ele vai de vida em vida, como Jesus disse ao sacerdote, vocês vão morrer eternamente. Nascer, morrer, renascer novamente, até se arrepender. Mas um dia ele se arrepende. O inferno eterno não existe. A hora que ele paga o último centavo, ele sai de lá e torna todos os espíritos estão numa hierarquia angelical. Um dia nós vamos ser um Cristo. Um dia nós vamos ser um anjo. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador desse grupo. Escreva no nosso grupo, comunica conosco e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, este pedido de oração que está na mente desse irmão, dessa irmã, esse caderno que eles vão fazer, vão marcar, essa agenda, Senhor, resplandeça a vossa luz. Dê o que for de melhor para esses nossos irmãos. Senhor Jesus, nos abençoe, que esse número 1, que é a primeira reunião, se torne milhões, enquanto nós estivermos por aqui,
com certeza teremos alguém que vai nos substituir. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Saudações em Cristo Jesus.